Ele tinha uma sequência de 6 jogos consecutivos que saíram no máximo um gol. Quando ele ganhava era por 1-0, quando perdia era por 1-0. Bom, agora vamos falar de Série A, tem Botafogo e Corinthians lá no Newton Santos, né? Jogo que será sábado, 6h30, né? Um dos jogos aí que abrem a 17ª rodada. O Botafogo que descansou, né, nessa rodada, o seu jogo foi adiado, enquanto o Corinthians... Era contra o Grêmio, né? O Corinthians teve que jogar contra o líder Cruzeiro e empatou, né? 0-0. Empatou 0-0. Cara, foi até um resultado ok, né? Contra o Cruzeiro, que vinha jogando muita bola, mas era em casa, pela situação do Corinthians talvez tivesse que ter ganho, enfim. O momento do Timão não é muito satisfatório. O Glorioso eu já acredito que tá ok aí, pós-Copa do Mundo. Não levou gol, inclusive, o Botafogo pós-Copa do Mundo, tá? Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena para ilustrar melhor aí o momento das duas equipes, né? A gente enxerga aí um momento recente, até relativamente parecido, mas é porque o Botafogo está considerando os jogos da Copa do Mundo, né? Então a gente vai ter que relativizar muito aí esses confrontos recentes aí das duas equipes. O Fogão, o Glorioso, tá ali em 5º lugar, com 25 pontos marcados, 14 jogos. O Botafogo, ele tem 2 partidas a menos do que o Bragantino e do que o Cruzeiro, que estão à frente dele, tá? Isso aí acaba sendo um ponto positivo, né? Se ele ganha um desses 2 jogos, ele já passa o Bragantino, por exemplo. E o Corinthians, o Timão, tá ali em 11º com 20 pontos marcados, e aí é o fator justamente o inverso. O Corinthians, ele já tem 16 jogos disputados, né? O Corinthians está com pelo menos um jogo a mais ali do que boa parte dos times e até com 2 jogos a mais do que outros. Em relação ao Juventude, por exemplo, o Corinthians tem 3 jogos a mais. Então é uma situação aí relativamente preocupante, até porque a distância dele pro Santos é de apenas 6 pontos, tá? 6 pontos pra zona, né? Bom, vamos agora para o para os jogos, né? Começando pelo Botafogo, né? Venceu o Sport 1-0, gol no finzinho lá na Ilha do Retiro. 0-0, né? Não conseguiu furar a defesa do Vitória, jogando em casa, e venceu o Vasco no Mané Garrincha, né? 2-0. Sequência fácil também, né? Acho que a gente pode relativizar um pouquinho aí. 3 times ali da metade para baixo da tabela. O jogo que foi fora de casa foi contra o Vasco, que ele era visitante, bem dizer, um campo neutro ali, né? E foi campo neutro, né? Foi no Mané Garrincha nesse jogo. Isso. E contra o Sport, que é o lanterna da competição. Mas se a gente bota na conta ali os 90 minutos, né, de Palmeiras e Botafogo, o Botafogo vem de 4 jogos seguidos sem levar gol, né? Sem levar gol. Ele levou do Palmeiras ali já numa prorrogação, né? Então, defensivamente, funcionando. O time que teve mudança de treinador, né? Chegou o Ancelotti aí depois o Davi Ancelotti, né? Que é o filho do Carlos Ancelotti, claro. David, perdão. Pós-Copa do Mundo de Clubes e... retrospecto é até bom. 7 pontos marcados dos últimos 9. Como eu disse, uma sequência fácil, a gente pode relativizar um pouco. Mas o Timão não vive um grande momento, né? Crisezinha interna ali. Só teve uma vitória pós-Copa do Mundo, depois da pausa, que foi contra o Ceará, fora de casa por 1-0. 2 derrotas. Empatou em casa com o Cruzeiro, que tipo assim, é até um resultado ok, mas talvez por já ter perdido para o Bragantino em casa antes, por ter perdido o clássico contra o São Paulo. Corinthians, eu acho que ele meio que tinha que ganhar esse jogo. Enfim, situação... tá um pouquinho complicado, né, do Timão, velho? Tá difícil aí pro Corinthians. Vamos até ver aí que é muito under 2,5, né? O único jogo que destoou foi o Bragantino, que o gol também foi no finzinho do jogo, né? Mas jogos do Corinthians com poucos gols. A grande tendência aí nos jogos do Timão, realmente, aí numa sequência de mais de 10 jogos, só um jogo aí bateu o mais de 2,5, né? E foi 2,5, né? Não foi nem mais do que isso, mais do que 3 gols, né? Cara, e boa parte dos jogos até... aqui, ele tinha uma sequência de 6 jogos consecutivos que saíram no máximo um gol. Quando ele ganhava era por 1-0, quando perdia era por 1-0. E muitos 0-0, né? Então, assim, é uma defesa que, dentro do seu contexto, tá até relativamente funcionando, né? Pós-Copa do Mundo deu uma queda, inclusive, né? Levou 2 de Bragantino, levou 2 de São Paulo. Tem problemas defensivos sérios, o Corinthians, tá? Mas ofensivamente, com essa crisezinha que tá rolando ali, né, a polêmica com o Depay, sem o Yuri Alberto nesses últimos jogos, afetou também ofensivamente aí o time do Corinthians. Muito bem, então vamos pro nosso Momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Botafogo e muito alto, né? E aí é que tá, velho. Complica um pouco pra gente, porque assim, a dica principal seria, sei lá, um dupla hipótese menos 3,5, né? Seria a dica muito segura, né? Porque o jogo do Corinthians, quando sai mais do que 2, sai 3. Não sai mais, né? Mas a odd tá baixa, e o Botafogo também, né, velho? É um sistema defensivo muito bom, sai pouquíssimos gols. Então, por exemplo, aqui o duplo hipótese menos 3,5, ele só paga 1,42. E isso é condicionado porque o Botafogo tá sendo tratado com muito favoritismo. E assim, eu até acho que o Botafogo vai ganhar, tá? Mas, cara, com essa odd 1,63, se tivesse uma odd mais alta, a gente poderia falar sobre custo-benefício. Uma vitória do Botafogo aqui pagando 1,80 e pouco, 1,90, eu acho que valeria a pena. Mas pré-jogo a 1,63 eu já não vejo tanto valor assim. E assim, imaginando a vitória do Botafogo, eu acredito muito que vai ser 1-0 ou 2-0. Eu acho que não foge disso, tá? O 2-1 é o único placar que eu teria um leve receio. Mas o Corinthians, com esses problemas ofensivos, eu não boto tanta fé aí do lado do Timão, tá? E aí, por isso, velho, eu acredito que o menos de 2,5 gols, ele é melhor do que a vitória do Botafogo.
Por quê? Eu não descarto aqui ser um 0x0, 1x1. Eu acho que são palpites extremamente viáveis para esse confronto, tá? E até, eventualmente, se o Corinthians conquistar mais um grande resultado, como foi contra o Ceará, achar um golzinho ali e vencer o jogo, é que vai estar no green também. Então a gente foge de resultado final, onde não vemos, onde a gente não enxerga valor por causa da odd baixa do Botafogo, e focamos em gols menos de 2.5, acho que é uma boa pedida. Muito bem, então de cada day para Botafogo e Corinthians, a gente...